Ô Zé Eduardo, a Lava Jato virou motivo de disputas políticas? Mas não tenho dúvida acerca disso. Era o tempo, aliás, já era, né? Quando as próprias mensagens do Intercept, que Moro e Dallagnol não reconhecem, já mostravam que tinham alvos seletivos, que existiam conluios entre o Ministério Público e o juiz, que existiam relações de compadrio. Aí o juiz falava, esse investiga, esse outro não investiga. Lembram disso? Está lá nas mensagens. Ou seja, um critério seletivo, um critério político, que mostraram um projeto político do juiz. O juiz virou ministro de Jair Bolsonaro, aquele que ajudou a eleger ao prender seu principal antagonista, que era Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, é óbvio que havia uma dimensão política na Lava Jato desde o início. E agora parece que continua. Há uma disputa entre um desembargador que pode ter ofendido decisão do Supremo Tribunal Federal e por isso está sendo investigado, que é pai do sócio de Sérgio Moro, num ataque que é agora sendo investigado numa resposta pelo juiz Apio. Ou seja, a dimensão política talvez agora tenha passado até para a dimensão pessoal, o que é péssimo, absolutamente péssimo para os atores envolvidos nesse caso. Muito bem, Caio, a Lava Jato virou motivo de disputas políticas? Eu iria além, não só disputas políticas, mas disputas pessoais. A gente tem hoje o atual presidente da República flagrado em vídeo, em entrevista, falando que só ficaria tranquilo quando ele ferrasse, e aqui obviamente estou substituindo a palavra, com o Sérgio Moro. Então, se não dá para falar que isso é uma questão pessoal, eu não sei o que é. Agora, falando sobre a inconstitucionalidade da prisão após julgamento de segunda instância, é óbvio que eu não estava tratando de prisão cautelar, doutor, não vamos confundir a audiência. Eu estava falando da impossibilidade de prisão decorrente por tribunal ou por órgão colegiado. A gente sabe que para o direito, o exame das provas, né, ele se exaure na segunda instância. Então, apesar disso, o réu não pode cumprir pena a partir desse momento, se não tiverem aí os pressupostos, segundo o entendimento do juízo, da prisão preventiva. Né? Disso que a gente está falando. Agora, eu pergunto para a nossa audiência, quem são os corruptos que vocês conhecem, que estão, após julgamento de segunda instância, atrás das grades? Né? Então fica aí esse eloquente silêncio. Sobre as mensagens, né, que supostamente ensejam a suspeição do Moro, os próprios ministros do STF não colocaram isso como razões para a afirmação da suspeição, porque essas mensagens foram obtidas de forma criminosa e devem ser desentranhadas do processo até por força constitucional. A gente sabe disso também. E se Moro foi considerado suspeito, o que dizer desse juiz que tem uma predileção política claramente manifesta e não tem vergonha de tratar disso em entrevistas, né? Então, mais uma vez, a gente está vendo aí os dois pesos e duas medidas de certos influenciadores. Zé Eduardo. É curioso, dois pesos, duas medidas, Caio. Sérgio Moro era o primeiro, junto com Dallagnol, a defender que provas ilícitas poderiam ser utilizadas no processo criminal, tanto que propôs o pacote que depois foi alterado pelo Congresso. Uma das medidas do pacote, Caio, era essa: vamos usar provas ilegais para condenar. No entanto, quando surgiram as coisas do Intercept, ele disse, não, eu não sei se eu falei, não sei se é isto foi ilegal e não pode ser utilizado. Muda-se a tese de acordo com as necessidades, né, Caio? Sérgio Moro queria uma coisa que, quando voltou-se contra ele, não quis mais. É isso que nós temos que tomar cuidado quando se fala. Agora, imagine você, aquela fala que você disse do presidente Lula, ele estava falando quando ele estava preso, uma pessoa presa injustamente, e você pode citar as falas de todos os ministros que depois desfizeram esta fala, se você quiser continuar olhando o passado, porque o presente, esses ministros falam, fomos induzidos a equívoco por uma instrução suspeita, defeituosa de um juiz incompetente do ponto de vista da possibilidade de apreciar o processo. Em síntese, portanto, Caio, eu acho que não dá para dizer que há dois pesos e duas medidas em relação à Lava Jato, quando a própria Lava Jato queria algo que, quando se volta contra ela, ele diz, agora não, isso é ilegal, isso é inconstitucional. Caio. Doutor, defender a alteração de uma lei é muito diferente de defender a violação dessa mesma lei. Não vamos confundir as coisas. E sobre o ministro do STF, eu estou muito curioso que o senhor, por favor, traga alguma citação de algum ministro alegando que Lula não cometeu os crimes. Até porque a gente sabe que Lula foi beneficiado, em muitos casos, pela prescrição dos crimes. Ou seja, pela perda da pretensão punitiva do Estado. Os crimes ocorreram, houve os atos delituosos. Agora, se as pessoas vão responder por eles, aí já são outros 500. O que eu sei
ouvi isso sim do ministro Marco Aurélio Mello, né, uma situação peremptória de que Lula nunca foi absolvido pelo STF e ele, como juiz de direito, não poderia votar em alguém que sabidamente havia cometido os crimes, embora, nas palavras de um famoso âncora, não deva nada à justiça, e aqui eu falo entre aspas. Eu só queria, enfim, compartilhar com vocês alguns resultados da Lava Jato, né, quando da sua extinção, por isso que eu não entendo essa relação desse juiz com a Lava Jato, foram 500 pessoas denunciadas ao longo da operação, 79 fases, mais de 500 pessoas, 1.450 mandados de busca e apreensão, 211 de condução coercitiva, 132 de prisão preventiva, 163 de prisão temporária. A soma da pena de todos os 278 condenados chegou a 2.600 anos. E tem gente que acha que isso é um retrocesso.